Então, pessoal, estamos de volta para falarmos agora, na verdade, estudarmos sobre as figuras de linguagem, parte 2. Nesse sentido, temos os tropos. O que seria os tropos? O uso de sentido figurado ou conotação. Iniciamos, então, com a metáfora, que é a substituição de uma palavra por outra com base em uma semelhança. É uma comparação sem conjunção comparativa. Observe que é uma comparação. Agora, não vai ter conjunção comparativa. Olha o exemplo. Ela é um taco de sinuca. Aí nós temos uma metáfora. Se de repente surgisse uma conjunção, nós não iríamos ter metáfora, e sim comparação, porque aí teria a presença da conjunção comparativa. Então ficaria, ela é como um taco de sinuca. Aí sim nós teríamos uma comparação. Como não tem essa conjunção, então é metáfora. Repetindo o exemplo, ela é um taco de sinuca. Então é isso aí. Metáfora, embora tendo semelhança, sendo uma comparação, mas nós dizemos que é metáfora justamente porque não vai aparecer uma conjunção comparativa. Metonímia, substituição de uma palavra por outra, baseada em aproximidade, limitação ou extensão de sentido, relação de causa e efeito, qualquer relação que não seja de semelhança. Vamos então aos exemplos. O continente pelo conteúdo. Bebemos uma xícara de café. Observe que tomamos uma xícara toda de café. O conteúdo de uma xícara. Tomamos uma xícara de café, então tomamos o conteúdo de uma xícara de café por completo. A causa pelo efeito. Sou alérgico ao cigarro. Sou alérgico à fumaça do cigarro. Observem aí que é a causa pelo efeito, né? Então, sou alérgico, a causa, né, dessa alergia é o quê? É o uso do cigarro. No caso, se usa o cigarro, então é alérgico à fumaça do cigarro, causa pelo efeito. Importante ainda ver esta questão ainda do continente pelo topo, outros exemplos que eu vou estar colocando agora. Por exemplo, comemos um pacote de biscoito. Observe aí também que o conteúdo de um pacote todo, né? A cidade estava vazia, enfim, toda a cidade. Então, os moradores da cidade estavam felizes, no caso. A cidade estava, no caso, feliz, que eu falei estava vazia, porém consertando, a cidade estava feliz, ou seja, todos os moradores da cidade estavam felizes. Então, também pode se colocar na questão do continente pelo conteúdo. Temos, então, o lugar de origem pelo produto. Bebia calmamente um porto, né? Então, bebia calmamente o vinho do porto. Lugar de origem pelo produto, né? Então, bebia calmamente um porto. Então, quando na verdade bebia um vinho. Por isso que diz lugar de origem pelo produto. O autor pela obra gostava de ler Guimarães Rosa. Então, ao invés de dizer gostava de ler as obras de Guimarães Rosa, utiliza-se então o nome do próprio autor, né? Para dizer que gosta de ler as obras desse autor. Aí então nós dizemos que é o autor pela obra. Repetindo o exemplo, gostava de ler Guimarães Rosa. O abstrato pelo concreto ou vice-versa. Respeitamos a velhice. Respeitamos quem? Os velhos. Vamos então analisar. Velhice é o quê? Um substantivo abstrato. Velhos é um substantivo concreto. Então, abstrato pelo concreto ou vice-versa. Respeitamos a velhice. Então, aqui a gente vai ter um exemplo que pode se colocar aí abstrato pelo concreto. Agora, estava com a cabeça em Recife. Cabeça tem a ver com a questão do pensamento. Cabeça é o quê? É um substantivo concreto. Pensamento é abstrato. Então, já pode ser o vice-versa, ou seja, o concreto pelo abstrato.
O símbolo pela ideia simbolizada. A espada curvou-se à coroa. Observem que a espada aí está sendo empregada como o quê? Como a força. Por isso que coloca o símbolo pela ideia simbolizada. A matéria pelo produto. Ganhei um níquel. Níquel, moeda. Então, matéria pelo produto. Então, a gente pode observar, né, aí que podemos ver, então, essa questão de que ganhei um níquel, no caso, está havendo uma metonímia referente à matéria, no caso, pelo produto. Como também eu posso dizer, o ferro lhe perfurou o braço. No caso, seria o quê? O punhal. O instrumento por quem o utiliza. Tudo isso faz parte ainda da metonímia, viu? Ele é um bom garfo. O instrumento garfo aqui, ele é um bom garfo para indicar que ele come muito. Por isso que se coloca o instrumento por quem o utiliza. Quem come vai utilizar um garfo. Aí quando se coloca ele é um bom garfo, então ele come muito. A parte pelo todo. Sem cabeça de gado. Quando se coloca cabeças, está se referindo às cabeças no caso do gado, sem cabeças, ou seja, partes do gado. Então, sem cabeças de gado, sem animais. A parte pelo todo. O todo pela parte. Ele mora na cidade. Para dizer, então, que ele mora em uma casa na cidade. Usou cidade de modo geral, ou seja, a parte, o todo, para designar que ele mora em uma casa na cidade. Por isso que se coloca o todo pela parte. Então, vamos dar aí sequência ao nosso conteúdo. Temos, então, catacrese. Catacrese é a metáfora estratificada que se usa não por criatividade, mas por não existir outra para que a substitua. Por exemplo, folha de livro, dente de alho, céu da boca, braço de rio, braço de cadeira, pé de mesa, barriga de perna, bico de bule, asa de avião, asa de xícara, embarcar no trem, azulejo branco, enterrar o dedo no pão e etc. Essas expressões nós dizemos então que é catacrese. Prosopopeia ou personificação, atribuição de características humanas a seres que não são humanos. Por exemplo, o cravo brigou com a rosa. Então aí está havendo uma personificação. Podemos ainda também colocar como a fonte chorava triste. Então, a fonte, em seu sentido denotativo, ela não chora, ela jorra o quê? A água, né? E aí, então, sendo utilizada desta forma, a fonte chorava triste, ela está no sentido figurado. Então, ou seja, no sentido humano. Né? Por isso que se coloca prosopopeia ou personificação, atribuição de características humanas a seres que não são humanos. Figuras de pensamento. Então, agora nós vamos ver a questão das figuras de linguagem voltada para as figuras de pensamento. Eufemismo, suavização do que é desagradável. Faltar com a verdade, para dizer mentir, né? E para o andar de cima, no caso, para não dizer morrer, mas é nesse sentido, achar antes de o dono perder, roubar. Antíntese, aproximação de ideias opostas. Exemplo, adeus, vamos para frente. Se dá adeus, como é que a gente pode ir para frente, né? Então, a esse sentido, a essa aproximação de ideias opostas, nós dizemos que é o que? Antíntese. Recuando de olhos acesos. Né? Carlos Drummond de Andrade. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Então, essas ideias opostas, nós dizemos então que é antíntese. Ironia,
afirmação com sentidos contrários. Com sentido contrário, né? Que careca, simpático, quando na verdade se quer dizer, né? Quando se quer dizer o contrário. Hipérbole, exagero. Chegou ele mais magro que Gilete. Vai soar um exagero. Então, quando isso acontece, nós podemos então dizer que é hipérbole. Então, gente, é isso aí. A partir de agora, finalizamos o nosso conteúdo e até uma próxima oportunidade. Um forte abraço. Espero que todos os conteúdos aqui analisados, discutidos, vocês possam ter compreendido da melhor maneira possível.